Boa para nós. Estamos aqui para comentar essa vitória de 2-0 do Corinthians. Terminou agora lá em Buenos Aires, no norte de Buenos Aires. Corinthians 2, Platense 0, né? Na verdade, Platense 0, Corinthians 2. Mas antes de começar esse pós-jogo, eu peço o seu like e sua inscrição. Ajuda muito a gente aqui. E compartilha aí nos seus grupos de futebol, nos seus grupos de Corinthians. A gente vai comentar essa vitória importantíssima aí na estreia de Fernando Diniz. Bom, jogo que no primeiro tempo aí o Corinthians foi muito mal, perdendo muitas bolas no meio de campo, mas vamos começar pela escalação. Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, André Ramalho e Matheus Bidu, Ranielli, André, Breno Bidon, Garro, Kaique, que fez o gol, e o Uraberto, que fez o outro. Primeiro, começar dando mérito aqui para o Kaique e para o Diniz, né? Foi o Diniz que escalou o Kaique como titular, né? Entendeu que a gente precisava pelo menos de um ponta até certo ponto agora, né? Vamos ver se ele vai jogar com dois pontas aí. Eu acho que não. Vamos ver. Então, mérito para o Diniz e para o Kaique, que fez o gol do Corinthians aí, o primeiro gol nessa estreia de Libertadores, né? Vamos começar pelo primeiro tempo aí. O primeiro tempo do Corinthians foi muito ruim, foi pavoroso, né? Lembrou o time aí do Dorival Júnior, né? Mas vamos passar um pouco de pano por causa da vitória aí. Vamos entender que jogar na Argentina sempre é difícil, né? Os caras lá, jogar com os caras lá são muito chato, mesmo sendo time grande ou time pequeno, né? Sempre é chato jogar na Argentina. O Corinthians não tem um bom retrospecto lá, né? Tava há um tempo já sem vencer na Argentina, conseguiu essa vitória hoje. Primeiro tempo o Corinthians não finalizou nenhuma bola no gol, né? O Hugo fez um milagre ali, né? No cabeceio do cara, bola na lateral esquerda, fundo, o cara cruzou, o Bidu muito baixo, não conseguiu chegar na bola, o cara chegou cabeceando, atacando, né, atacando a bola, e o Hugo conseguiu fazer o milagre, né? Eu quase pensava que tinha sido gol. Quase pensava não, pensei que tinha sido gol, mas o Hugo, graças a Deus, conseguiu salvar aquela bola, não sei como, né? Mas o Hugo tem dessas, às vezes ele faz um milagre em Libertadores, isso é muito importante, né? Esse foi o principal lance, né? Teve esse um chute do Platense, mas esse foi o principal lance do primeiro tempo. Corinthians que não conseguiu chutar no primeiro tempo. No segundo tempo, com o primeiro tempo que o Corinthians fez, eu já esperava um segundo tempo do mesmo jeito, pavoroso, mas não. O Corinthians conseguiu dominar o segundo tempo inteiro, né? Obviamente o Platense iria ter mais a bola, iria exercer mais pressão, é o time da casa, né? Tá jogando com a sua torcida, com a torcida a seu favor, tá mais acostumado com aquele tipo de gramado, mas o Corinthians soube se comportar bem. Gustavo Henrique mais uma vez muito bem, venceu todos os duelos de cabeça. Gabriel Paulista também. Nossa zaga hoje ainda bem estava segura, ainda bem mesmo. O Corinthians conseguiu segurar essa pressão que o Platense tentava, né? Jogo de contra-ataque, conseguimos acertar nossa estratégia hoje. Jogo de contra-ataque, conseguimos acertar nossa estratégia hoje. Primeira assistência do Garro aí para o Kaique. O Corinthians consegue recuperar a bola e o Garro deixa o Kaique na cara do gol. E ele só com um toquezinho consegue dar cavadinha por cima do goleiro. Personalidade do garoto, né? Corinthians numa fase dessa e ele faz um gol de cavadinha em Libertadores. Isso me lembra uma coisa muito boa lá no ano de 2012. Então, mérito pro Diniz, mérito pro Kaique, mérito pro Garro, que deu 2 assistências hoje, né? E vamos, né? Um gol aí para dar um alívio, mas já lembrando que ainda tinha muito jogo pela frente e o Platense ficava mais com a bola, tentava exercer uma pressão, mas me desculpe, a equipe do Platense é muito ruim, né? Aquele time do Platense que foi campeão da Apertura do ano passado foi todo desmontado, né? Só sobrou 3 jogadores, como o narrador falou na transmissão. O Corinthians, mesmo sem a posse de bola, conseguiu dominar mais o jogo, né? O Corinthians só veio ter mais a posse de bola agora no finalzinho do jogo, com algumas mexidas, né? Aí vem o segundo gol, jogada de lateral, outra assistência do Garro, né?
e o Yuri Alberto consegue fazer o gol ali por debaixo das pernas do goleiro. Yuri, que merece muito crédito, viu? É um dos únicos desse elenco que eu respeito ainda. Yuri é um cara que veio de cirurgia e hoje jogou de titular e fez um gol. Um cara que corre o jogo todo, às vezes é meio atabalhoado, mas a gente não espera dele um gênio, a gente espera um cara decisivo e ele sempre foi aí com a camisa do Corinthians. 2-0 para o Corinthians, sossego, continuamos controlando o jogo. Patense tinha mais a bola, mas não oferecia perigo. Aí teve a expulsão pro lado deles. Aí o Corinthians já sacramentou os seus 3 pontos, né? Depois foram mais as mexidas e o Corinthians conseguiu sair vitorioso aí. Mas mesmo assim, com as mexidas, o Vitinho ainda consegue entrar e errar quase tudo que tenta, né? Pelo amor de Deus, parece que o cara vem dormindo do banco. Mas vou deixar isso passar hoje. O que importa é os 3 pontos e essa vitória aí para tentar dar uma moral. Que no final de semana tem um jogo muito importante aí contra o nosso maior rival. Fui.